Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que você não entrou aqui por acaso. Deus quer falar com você, Ele quer te tocar através deste vídeo. O tema do vídeo de hoje é: os detalhes de Deus sempre estiveram na sua vida. A principal mensagem de hoje que Deus quer nos fazer entender é que todos nós temos algo que reluz a grandeza dele e que deve ser usado em prol dele. Você tem algo que Deus te confiou, que não deve parar só em você, mas atingir mais pessoas através do seu propósito, e saiba também que o mal, de todas as maneiras, tentará te desviar da sua missão. Mas se você decidir continuar forte em Deus, algo extraordinário irá acontecer. Execute o que Deus colocou dentro de você. Hoje começaremos meditando em Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 35. E eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem antes ver o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprir o costume da lei a respeito dele, Simeão tomou a criança nos braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será causa de queda e reerguimento de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada vai atravessar a sua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Assim como Jesus foi fruto de uma promessa de salvação para a humanidade e em sua peregrinação libertou muitos do pecado, curou, revelou propósitos, ajudou e amou o próximo, você também tem uma missão de Deus para a sua vida. E eu quero que você entenda que se você se recusa a viver essa missão por ignorância, por medo, pelo pecado ou devido ao ambiente que você está plantado, muitas pessoas serão prejudicadas por essa sua decisão. Porque assim como Simeão, aqui nessa passagem de Lucas, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo tinha revelado que ele não morreria sem antes ver o Messias do Senhor, Deus fez como havia prometido. E o menino Jesus nasceu e Simeão o contemplou e glorificou a Deus através disso. Jesus nascendo, Deus não cumpriu apenas com a sua promessa a Simeão, mas salvou toda a humanidade através de Jesus. O que eu estou querendo dizer é que a bênção, o que Deus tem para você, nunca será só sobre você e nunca parará em você. É para alcançar mais pessoas e para que o nome dele se torne maior. Se você se recusa a viver o que ele tem para você, muitas outras pessoas deixarão de ser abençoadas, ajudadas, libertadas, deixarão de estar próximas de Deus, enfim, serão prejudicadas devido à sua desobediência. Isso é algo muito sério que nós não deveríamos fechar os olhos e o coração para isso, pois estamos aqui nesta terra para Deus resplandecer em nós o melhor dele. Neste vídeo de hoje eu gostaria de reforçar o cuidado de Deus para conosco e sobre os desígnios dele para a sua vida. Saiba que tem algo em você que reluz a grandeza de Deus. Não duvide disso. Você foi criado para algo maior. Os seus dons, talentos são detalhes de Deus na sua vida e te indicam o seu destino, a sua missão aqui na Terra. E a missão que você tem dentro de você incomodará muitas pessoas que serão usadas pelo mal para te fazer desviar do seu propósito.
Tem algo dentro do seu coração que você está silenciando, né? Posicione-se quanto a Deus. Não se distraia do que Deus te deu e te confiou. Neemias foi um personagem bíblico que não se desviou da missão, mesmo em meio às perseguições, até que o seu propósito em Deus se concretizasse. Neemias era o copeiro do rei. Naquela época, era um alto cargo da corte. Em um certo dia, recebeu uma notícia que em Jerusalém, os sobreviventes do cativeiro viviam em uma situação muito miserável e vergonhosa, e as muralhas de Jerusalém estavam em ruínas e suas portas foram devoradas pelo fogo. Então Neemias se sensibiliza e intercede por Deus por eles. Os judeus repatriados necessitavam de uma pessoa politicamente forte que conseguisse autorização real para a reconstrução das muralhas e o repovoamento da cidade. Então, devido a Neemias ter uma estima com o rei e por a mão de Deus estar do seu lado, Neemias, com a autorização e com a ajuda do rei, parte para a missão com o apoio político e financeiro do Império Persa, com o objetivo de reconstruir a cidade destruída de Jerusalém. Mas Neemias encontra algumas diversidades no caminho. Isso é contado lá em Neemias, capítulo 3, versículo 33 ao 38. Quando ouviu falar que nós estávamos reconstruindo as muralhas, Sambalate ficou furioso e irritado. Começou a zombar dos judeus, dizendo à sua gente e aos poderosos de Samaria: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Reconstruir as muralhas e oferecer sacrifícios? Vão querer terminar tudo em um dia? Vão querer dar vida nova às pedras destes montes de cacos que sobraram do incêndio? O amonita Tobias estava ao lado dele e completou: deixe que eles construam. Basta uma raposa subir aí que a muralha vem abaixo. Escuta, nosso Deus, como caçou um de nós. Devolve a essa gente o insulto que fazem. Manda-os para longe, para a escravidão, para que os outros caçoem deles. Não perdoes o pecado deles, não tires da tua vista o crime deles, pois estão ofendendo os que trabalham na reconstrução. Continuamos reconstruindo a muralha, que foi restaurada por completo até sua meia altura. O povo trabalhava com disposição. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 8. Quando ouviram contar que as reformas das muralhas de Jerusalém estavam indo em frente e que as brechas começaram a ficar fechadas, Sambalate, Tobias, os árabes, o pessoal de Amon e o pessoal de Azoto ficaram irritados. Combinaram atacar Jerusalém e espalhar confusão dentro dela. Então invocamos nosso Deus e colocamos guardas dia e noite para proteger a cidade. Os judeus diziam: os carregadores estão esgotados e as ruínas são muitas. Sozinhos não conseguiremos reconstruir a muralha. Enquanto isso, nossos inimigos comentavam: vamos nos infiltrar entre eles sem que eles percebam. Nós os mataremos e a construção ficará paralisada. Alguns judeus que viviam entre eles chegavam de diversos lugares e frequentemente nos contavam que aqueles iriam nos atacar. Então organizei o povo por famílias, todos armados de espadas, lanças e arcos, e os coloquei em trincheiras por trás das muralhas e nos lugares abertos. Notando que o povo estava assustado, chamei a atenção dos nobres, das autoridades de todo o povo, dizendo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o nosso Senhor é grande e terrível. E lutem por seus irmãos, filhos, filhas, mulheres e casas. Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 15. Sambalate, Tobias, o árabe Gozen
E outros inimigos nossos souberam que eu tinha reconstruído a muralha e que não havia mais brecha nenhuma. Eu só não tinha colocado as folhas das portas. Então Sambalate e Gozem me mandaram dizer: venha nos encontrar em Sefirim, no vale do Ono. Eles, porém, tinham más intenções e eu lhes mandei responder: estou com muito trabalho e não posso ir. Não vou para a obra para me encontrar com vocês. 4 vezes eles mandaram o mesmo recado e 4 vezes eu dei a mesma resposta. Na 5ª vez, Sambalate mandou o mesmo recado, através de um empregado seu que trazia na mão uma carta aberta. Nessa carta estava escrito: entre as nações corre a notícia e Gozem confirma, segundo a qual você e os judeus estão querendo promover uma revolução, e por isso você está reconstruindo as muralhas. Conforme os rumores, você seria o rei e já teria nomeado profetas para proclamarem aí em Jerusalém que há um rei em Judá. Esses boatos vão chegar aos ouvidos do rei, então venha e conversaremos sobre o assunto. Eu lhe mandei dizer: esses boatos não têm fundamento, são pura invenção sua. Na verdade, eles nos queriam amedrontar, pensando que iríamos abandonar a obra, deixando-a sem acabar. Mas aí é que eu colocava mais coragem no trabalho. Certo dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, da família de Metabeel, que se encontrava recolhido. Ele me disse: vamos ao templo de Deus dentro do santuário. Vamos fechar bem as portas, porque estão vindo para matar você. Eles pensam em matá-lo esta noite. Mas eu lhe respondi: um homem como eu não foge nem se esconde no templo para salvar a vida. Não vou. Percebi que não era Deus que o tinha mandado para fazer essa profecia. Tobias e Sambalate é que tinham pago para ele fazer isso, a fim de que eu ficasse com medo e fizesse o que eles queriam. Cometendo um erro, eu iria estragar o meu nome e eles me poderiam desmoralizar. Lembra-te, meu Deus, do que Tobias e Sambalate fizeram. Lembra-te também da profecia de Noadias e dos outros profetas que tentaram amedrontar-me. As muralhas ficaram prontas no dia 25 do mês de Elul, após 52 dias de trabalho. Quando nossos inimigos souberam e as nações vizinhas viram isso, ficaram muito admirados e reconheceram que o nosso Deus era o autor dessa obra. Deus deu a oportunidade de Neemias ser copeiro do rei para que no momento certo as muralhas de Jerusalém fossem reconstruídas. E Neemias decidiu viver o seu propósito, se sensibilizou pelo que aqueles judeus estavam sofrendo e teve que ser muito resiliente, corajoso e confiante até chegar à promessa final na reconstrução das muralhas de Jerusalém. A partir da leitura que fizemos aqui, vimos o quanto ele e os seus trabalhadores foram perseguidos injustamente e a importância de não deixar os outros pararem o chamado de Deus em nossas vidas. Se você está longe de Deus e entregue ao pecado, você está atrasando os planos de Deus para a sua vida e adiando o seu propósito. Se Neemias tivesse parado a obra e acreditado nas mentiras, na opressão que Sambalate, Tobias e o árabe Gozem e os outros inimigos estavam falando, ele teria se rendido e se afugentado em uma armadilha do mal para o impedir de chegar no que Deus confiou. Neemias dizia muito aos inimigos: estou com muito trabalho e não posso ir. Não vou parar a obra para me encontrar com vocês, para dar ouvido a vocês. Deus o alertava quanto às armadilhas e ele sempre entregava a situação nas mãos de Deus e continuava o trabalho. Neemias nos ensina muito. O mal quer te deixar tão atarefado com o que te afasta de Deus, para te faltar tempo, te interromper de estar aberto, aberta para viver o que Deus te designou.
Toda vez que você se levantar para fazer o bem, para viver o seu propósito, pode ter certeza que a adversidade, a oposição irá aparecer. Porque o mal, ele não quer que comecemos a viver o que Deus tem para a gente. E ele sabe o grande plano que Deus tem projetado em nós. Então, o mal tenta interromper mesmo, te coloca em situações que irão te tirar a esperança, os sonhos, te mostrará felicidade momentânea, escapes emocionais que irão te destruir como o pecado faz, porque aí você vai afastar mais e mais de Deus. Está na hora de acordarmos e fazer o que realmente Deus quer que façamos. Você não nasceu em vão. Nós temos dentro de nós uma semente que foi plantada, que está criando raízes para depois frutificar. Mas você está lembrando de regar essa semente com a água da vida, com a palavra da verdade, com a palavra da esperança? O mal sempre tentará tirar, fazer com que esqueçamos a palavra e o que aprendemos sobre Deus que nos edificaria. Porque Deus te ama, Ele tem o melhor para você e uma missão para você. Ele quer que você se ocupe com o que realmente importa e não com o que te corrompe. Precisamos criar raízes em quem acreditamos que Deus é e no que Ele pode fazer em nossas vidas. Porque daí, quando o inimigo vier para tentar nos distrair, ele não irá conseguir nos desfocar, nos desviar, nos tirar a esperança do propósito, da promessa, da missão. O inimigo quer nos distrair com as coisas do mundo, porque se você está muito distraído com as coisas do mundo, você não estará focado nas coisas de Deus. O que nós focamos na vida é o que desenvolve. Você quer desenvolver nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? 2025 é um ano que devemos parar com as desculpas e nos posicionarmos em Deus. Vocês já ouviram essa frase? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todos nós temos uma luz que muitas vezes são apagadas pelo ambiente que estamos inseridos. Reconheça no que você é bom e use isso em favor de Deus. Ah, Fabiola, eu desenho bem, então use isso em favor de Deus. Ah, Fabiola, eu falo bem, então use isso em favor de Deus. Ah, Fabiola, eu escrevo bem, então use isso em favor de Deus. Se você canta bem, se você acolhe as pessoas bem, se você faz artesanato igual a ninguém, use isso em favor de Deus. Ah, Fabiola, eu aprendo rápido, então use isso em favor de Deus. Enfim, entendeu? Os seus dons, talentos, habilidades indicam a sua missão, propósito aqui na Terra. Todos nós temos algo bom em Deus para acrescentarmos neste mundo. Hoje em dia, depois que eu me aproximei mais de Deus e o propósito dele vive em mim, eu consigo ver em cada detalhe da minha vida. Eu sempre tive muita facilidade de falar em público, eu me sinto bem, mas tinha dificuldade, vergonha de criar novas amizades, de conversar entre duas pessoas, sabe? Antigamente eu tinha muita dificuldade de entender isso. Como assim? Eu gosto, falo bem e me sinto bem em público, mas em fazer amizades, conversar entre pessoas eu tenho dificuldade. Deus me deu esse dom porque Ele quer que isso seja usado no propósito dele para mim. Eu tenho uma facilidade muito grande de decorar, de escrever, de entender as coisas. E eu vejo que isso hoje me ajuda a decorar versículos bíblicos, criar roteiros, para continuar ensinando o que eu ensino sobre Deus. Há quase 9 anos atrás, Deus colocou no meu coração de começar um curso de inglês. E depois de muita dificuldade, deu condição minha mãe para pagar esse curso. Durante um tempo, ela pagou para mim e depois Deus me deu condição para continuar pagando. Eu sempre gostei muito de inglês e não entendi o porquê disso, principalmente porque eu não tive muita oportunidade com inglês. E hoje eu vejo que é uma ótima oportunidade para fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas e gostava de fazer trabalhos grandes e liderá-los.
de ser criativa e dar o meu melhor, independente do esforço que demandasse. E hoje eu vejo que isso acrescenta muito no que eu faço para Deus. Eu também tenho facilidade de desenhar, de replicar desenhos pequenos e ampliá-los em um tamanho bem maior. Esse talento eu ainda não entendi o porquê eu nasci com ele, mas vou entender e conseguir usar isso também no meu propósito. Enfim, eu não estou dizendo isso para me gabar, nem porque me considero melhor que ninguém. O que eu quero deixar claro para você aqui hoje é que nenhum dom, habilidade, facilidade, talento que você tem é para ser desperdiçado. Deus colocou, plantou isso em você para ser usado no seu propósito. Às vezes você não consegue ver algo bom em você, um dom que possa ser usado para Deus, mas quando você se aproximar de Deus, do seu Pai, Ele fará resplandecer em você o melhor dele. Daí você se encontrará e verá que há muita coisa boa plantada por Deus em você que pode ser usado para agregar na vida das pessoas e servir a Ele. Às vezes o lugar que você está escurecendo e sufocando esses dons que Deus plantou em você, mas eles existem. Estão aí para serem iluminados por Jesus, por Deus. Você está longe demais de Deus e por isso não consegue enxergá-los. Olha o que nos é dito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3. É melhor sofrer do que rir, porque a dor de fora cura por dentro. Você não aprende a ser melhor se não passar pelas adversidades da vida. Você só se aproxima de Deus quando todas as outras reservas se esgotam. Você só aprende a ser melhor, a ser mais sábio, quando Deus, através da vida, te ensina. Você só se torna mais humilde quando a única saída para você seja a humildade. O que você chama de atraso, de demora, de desafio, dor, é uma preparação de Deus para algo maior. Você escolhe com qual perspectiva quer ver os planos de Deus para sua vida. Se você se sente perseguido, parece que tudo conspira contra você. Se você não procurou isso, saiba que o mal está vendo em você algo maior, algo grande que Deus já tem preparado para você. Por isso ele tenta te atacar de todas as maneiras. Não confunda maldição com bênção, com um propósito maior. Mais uma vez eu te digo, todas as vezes que você tentar fazer algo para Deus que condiz com os seus princípios, que você tentar viver o seu propósito, você será perseguido, perseguida. Pessoas, infelizmente, serão usadas para tentar te fazer desacreditar, desistir, desanimar. Tentarão te provar de todas as maneiras que você não pode, que você não é bom o suficiente para isso. Mas a boa notícia é que, mesmo que o mundo todo esteja contra você, se você estiver firmado em Deus, você se encarregar de se renovar em Deus e não trazer esses insultos, esse pessimismo para o coração, nada terá o poder de te atingir. Neemias não se deixou parar pelos insultos, pelas afrontas, pelo medo, pelas ofensas, mas entregava tudo isso para Deus, pedia a misericórdia dele e continuava o trabalho, até entregar o projeto final, a promessa, que aquelas pessoas estavam desacreditando que seria capaz de conseguir que aquelas muralhas de Jerusalém seriam reconstruídas. Mas Neemias também se precaveu contra as ameaças e pediu para aqueles que estavam o ajudando para continuarem trabalhando com uma mão e com a outra ficassem com uma arma, caso o inimigo viesse atacar. Quando a perseguição estiver grande demais, você não deve nem parar totalmente a obra e ficar à espreita esperando o ataque, e nem ficar apenas trabalhando sem se proteger, sem se precaver quanto a isso. Mas Fabíola, você sempre nos diz que não temos o controle da nossa vida. Como fazer isso? Como nos proteger? Devemos continuar trabalhando e entregar essa perseguição, esses insultos, afrontas, ameaças, medo
na mão do único que tem o controle de tudo e lutará essa guerra por nós, até que completemos a obra, a missão, o propósito, que é Deus. Faça igual Neemias, acredite que a guerra já está vencida devido à confiança que você tem em Deus. Quando chamamos Deus para guerrear com a gente contra o inimigo, a guerra já está vencida. Eu mesma, muitas vezes, já me perguntei o porquê as coisas eram mais demoradas para chegar até mim. Eu demorei para tirar minhas carteiras A e B. Enquanto muitos tinham oportunidade, eu demorei para conseguir a mesma oportunidade que para mim seria melhor na minha vida e no final não foi. Eu demorei para tirar a minha moto, não consegui fazer o intercâmbio que era tão sonhado, enfim. Eu sinto que todas essas demoras, dificuldades, frustrações, Deus estava querendo trabalhar em mim a humildade para o que Ele tem preparado para mim. Eu tenho a perfeita convicção que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria a pessoa, a filha que eu sou hoje. E apesar de tudo isso, eu só tenho a agradecer tudo que Ele tem feito por mim e o cuidado dele comigo. Hoje eu consigo ver a minha vida com essa perspectiva. Eu consigo ver o cuidado de Deus comigo durante todos esses anos, porque Ele me mostrou e me fez entender isso, porque Ele me deu sabedoria para isso. Longe de Deus, a gente tende a se rebelar nessas situações e o culpar e nos afastar dele por isso. Saiba que nesses momentos você deve se aproximar mais ainda de Deus, não o contrário. Você não precisa passar por todo o processo sozinho. Você precisa, por uma questão de sobrevivência espiritual, principalmente, de se renovar constantemente em Deus, porque senão você irá surtar. Se não olharmos a nossa situação com um olhar de esperança, nós não iremos durar por muito tempo. A ansiedade tomará conta, a depressão tomará conta, o burnout tomará conta, a tristeza tomará conta, o medo tomará conta, o pecado tomará conta, se você não escolher passar pelos desertos da vida com Deus. Queira essa proteção espiritual, mental e física. Você não consegue sozinho. Imagina Neemias construindo aquela muralha sozinho, sem a mão poderosa de Deus. Ele não teria conseguido nem começar a obra e ainda mais convencer o rei de o financiar. Neemias sabia que aquela missão era maior que ele e chamou Deus para o ajudar e o aliviar nas perseguições até o final. Saiba que apesar de todas as perseguições, tramas, armadilhas que a vida possa te trazer, te desafiar, te amedrontar, tenha a certeza que Deus está contigo e nunca te abandonará. Ele sabe do que você tem passado e Ele te dará o frio conforme o seu cobertor. E essas adversidades não irão te matar, mas vão te fazer crescer para o que Ele te designou. Para finalizarmos, Salmos, capítulo 95, versículos 6 ao 7. Entremos, prostemo-nos, dobremos os joelhos, bendigamos diante de Javé que nos fez, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu rebanho, a ovelha conduzida por suas mãos. Na Bíblia, somos comparados com ovelhas que precisam ser guiadas pelo pastor delas, Deus. Então eu fui dar uma pesquisada sobre as ovelhas para ver se consegui entender essa comparação e encontrei algumas curiosidades. As ovelhas são criadas em rebanhos e são muito dependentes uma das outras. Quando se perdem do rebanho, se tornam presas fáceis dos predadores. Por conta disso, precisam de cuidados e supervisão no campo. Elas também são animais dóceis, que podem ter contato muito próximo com as pessoas e outros animais. As ovelhas são capazes de reconhecer seus cuidadores pelo cheiro ou pela voz. Por outro lado, há quem diga que a visão das ovelhas não é boa. Com maior visão periférica, alcançando quase 30 graus, o importante para esse animal é notar a presença do predador e se proteger.
Ainda assim, a visão frontal é um pouco prejudicada, por isso necessita da ajuda de cães ou dos seres humanos para sua proteção ou para ser guiadas. Os predadores preferem atacar no fim do dia, quando não há tanta circulação de pessoas e barulhos. Então é aconselhado recolher esses animais em locais seguros, como estábulos ou cercados, de preferência próximo à casa do tratador. Essa é uma medida simples que as garante segurança. Gente do céu, nós não nos parecemos fisicamente com as ovelhas, mas somos frágeis como elas. Deveríamos ter instintos muito parecidos com esses animais e precisamos definitivamente dos cuidados e a proteção que elas necessitam. Mas Deus é tão incrível que mesmo nós sendo presas fáceis do inimigo, do predador, Ele não deixa de nos colocar dons que nos fortificarão e nos protegerão em sua presença. Deus sabe que somos pequenos e falhos, mas Ele ainda assim não desiste de nos usar para o que Ele nos confiou, para que o nome dele se torne cada vez maior. O seu pastor precisa te pastorear para você sobreviver. Não confunda os papéis, você é a ovelha e Deus é o seu pastor. Mesmo que você relute, ele continuará sendo quem é, até você entender quem você é e precisa ser nele. Se você é uma ovelha rebelde, que se recusa a ficar perto do seu rebanho e do seu pastor, você ficará à mercê do predador, você se perderá e poderá morrer devido a seu afastamento da sua origem, do seu grupo, da sua família. Os predadores preferem atacar as ovelhas à noite, quando não há muitas circulações de pessoas e barulho. Por isso, a necessidade delas ficarem em locais seguros, perto do tratador, do pastor. Como você tem se protegido no fim do dia? Aliás, durante todo o dia. Se recolha em lugares seguros, mais próximo do pastor, que assim você garante a sua segurança. Poderoso, né? Onde tem sido seu lugar seguro? Deveríamos nos assegurar debaixo da poderosa mão de Deus todos os dias, porque só Ele tem o controle de tudo e de nos livrar constantemente de ciladas que muitas vezes nem chegam em nós devido à sua proteção. O pastor é a sua segurança diante do predador. Faça questão de conhecer a voz e o cheiro do seu pastor, assim como as ovelhas. Se proteja nele, na direção do seu pastor, na mente dele, que é a palavra. Se você o procurar, orar por ele, ele se fará conhecer e te revelará segredos e armadilhas, te direcionará pelo caminho, te falará ou usará pessoas para te guiar por um caminho seguro, te falará a porta que deve entrar, a quem deve se aliar, tirará o peso da caminhada, te dará paz para seguir com assertividade, te dará amor para superar as decepções, te dará palavras de ânimo e esperança para continuar. Seja uma ovelha conduzida pelas mãos de Deus. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado em nome do Senhor Jesus. O que mais te tocou nessa palavra de hoje? Me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua semana.